Em uma noite silenciosa e estrelada, um homem apaixonado, com o coração repleto de sonhos, se preparava para dar o próximo passo e pedir sua namorada em casamento. Mas o destino, sempre cheio de surpresas, tinha outros planos. No dia em que ele estava pronto para fazer a grande pergunta, ela desapareceu sem deixar rastro, mergulhando em um abismo de incertezas e dor. Desesperado por respostas, ele iniciou uma busca incessante que se estendeu por 5 longos e excruciantes anos. Cada pista se transformava em poeira, cada esperança, em desespero. Até que, finalmente, a verdade veio à tona, tão chocante quanto uma tempestade súbita. Todos os membros de sua própria família, aqueles em quem ele confiava cegamente, sabiam do paradeiro dela. Eles o traíram para favorecer seu próprio irmão, que havia roubado o coração de sua amada e a levado para longe. Com o coração em chamas, alimentado por uma mistura ardente de traição e desejo de vingança, ele começou a preparar o terreno para uma virada surpreendente. O irmão traidor e toda a família que o apunhalou pelas costas estavam prestes a enfrentar uma queda devastadora. A justiça, fria e implacável, os aguardava. 5 anos atrás, eu estava pronto para dar um passo importante, pedir minha namorada em casamento. Nós estávamos juntos desde o último ano do ensino médio, um total de quase 6 anos. Apesar da distância durante a faculdade, encontrávamos tempo para nos ver 1 ou 2 vezes por mês. Tudo parecia perfeito. No meu 24º aniversário, planejei fazer o pedido, cercado por amigos e familiares. Mas, na noite anterior, ela desapareceu. Ela disse que chegaria tarde do trabalho, então esperei a noite toda. Liguei inúmeras vezes, enviei centenas de mensagens, mas não obtive resposta. Nossos amigos em comum não sabiam onde ela estava, e alguns até sugeriram que eu a esquecesse. Era como se ela tivesse evaporado, apagando suas redes sociais e deixando nenhum rastro para trás. Eu considerei ir à polícia, mas desisti. Ela não estava perdida, simplesmente não queria ser encontrada. Criei contas falsas nas redes sociais, tentando localizá-la, mas sem sucesso. Ela tinha sumido sem deixar vestígios, e eventualmente, tive que aceitar que ela não queria ser encontrada por mim. Isso me deixou devastado, emocionalmente esgotado. Passei anos evitando qualquer tipo de relacionamento, esperando que um dia ela voltasse para, ao menos, me dar uma explicação. Durante esses 5 anos, tentei seguir em frente. Saí em alguns encontros, mas sempre acabava pensando nela, o que tornava tudo doloroso demais. Terapia me ajudou a lidar com os sentimentos e a enfrentar a situação de maneira mais saudável, mas não diria que a esqueci. Para mim, nosso relacionamento era sério, e a falta de uma explicação me atormentava. 2 semanas atrás, durante uma visita à casa dos meus pais, ouvi uma conversa que mudaria tudo. Meu irmão, que se mudou para o Canadá aos 22 anos e voltou há um mês devido à doença cardíaca grave de nossa mãe, estava conversando com ela. Eu tinha entrado silenciosamente na casa para deixar uma sopa e estava prestes a entrar no quarto da minha mãe quando congelei no lugar. Eles falavam sobre minha ex. Ela tinha um nome único, então eu sabia que era dela que estavam falando. Minha mãe perguntou quando ele a traria junto com as crianças, pois ela queria vê-los. Meu irmão respondeu que era arriscado me alertar e estavam tentando uma maneira de trazê-los sem que eu soubesse. Saí da casa sem dizer uma palavra, minha mente girando. De volta ao meu apartamento, acessei uma das contas falsas que criei anos atrás e decidi investigar. Meu irmão sempre disse que odiava redes sociais, mas eu procurei pelo apelido que nossos pais usavam para ele. Encontrei uma conta pública no Instagram com cerca de 200 seguidores. Ele deve ter me bloqueado, pois nunca tinha visto essa conta antes. O que vi me deixou sem fôlego. Várias fotos dele com minha ex e uma criança que parecia ser uma miniatura dela, exceto pelos olhos, que eram do meu irmão. Todo esse tempo, ela estava com ele. O choque e a traição tomaram conta de mim. Meu irmão e minha namorada tinham fugido juntos, criando uma vida nova enquanto eu fiquei preso no passado, esperando por um fantasma. Imagine uma sala escura, iluminada apenas pela luz fraca que entrava pela janela. Lá estava eu, sentado no chão, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto a verdade se revelava cruelmente diante de mim. Ela esteve aqui o tempo todo. Todos sabiam. Todos ajudaram meu irmão a encobrir, deixando-me no escuro por 5 longos anos. Minha própria família, aquelas pessoas em quem eu confiava, fizeram de tudo para me fazer duvidar da minha sanidade. Sabiam exatamente onde minha namorada estava. A náusea me dominou enquanto relembrava os momentos em que meus pais me consolavam, quando meu coração estava partido. Eles sabiam o tempo todo. Nunca me contaram. Isso era repugnante. Quanto ao meu irmão, a traição era inimaginável. Ele roubou a vida que era para ser minha e teve a audácia de fingir ser meu amigo todos esses anos. A revolta e o nojo me consumiram. Queria cortá-los completamente da minha vida, desaparecer.
Mas antes, precisava deixar uma mensagem. Eles precisavam saber que eu sabia. Enviei a mensagem para todos, apenas uma linha: eu sei o que vocês fizeram. E uma única pergunta: por quê? Era tudo o que eu queria saber. Essas pessoas, minha família, que deveriam me ajudar, me traíram. Esperei por um alívio que nunca veio. Liguei para alguns amigos do ensino médio e fomos ao bar mais próximo. Bebi até perder a consciência. Nos dias seguintes, não fui trabalhar. A dor e a traição eram insuportáveis. 5 anos e ninguém teve a decência de me contar a verdade. Quando finalmente verifiquei as respostas, uma mensagem se destacava. Era dela, minha ex-namorada, agora casada e com um filho. Ela dizia que eu era inadequado por contatá-la. Disse que nem ela nem meu irmão me deviam explicações. A culpa era minha, ela afirmou. Eu esperava qualquer coisa, menos isso. Não queria que ela voltasse para mim. Só queria uma explicação para poder seguir em frente. A resposta dela foi como uma lâmina. Fui atrás da verdade e encontrei apenas dor. Minha família ainda tentava entrar em contato, insistiam em ligar e mandar inúmeras mensagens, mas eu não estava interessado. Estavam todos tão desesperados para que eu falasse com eles, porque até onde eu sabia minha família só se importava com meu irmão ou teriam sido honestos comigo desde o início de tudo isso. Os poucos amigos em comum desapareceram. Estava sozinho, sem saber com quem conversar. Descobrir que ela estava com meu irmão por todos esses anos, sem explicação, foi devastador. Uma semana se passou e a atualização foi amarga. Como você se vingaria deles? Me conta nos comentários. Percebi que, apesar de não estar errado em pedir uma explicação, tudo era inútil. Ela me traiu com meu irmão, partiu sem dizer uma palavra e começou uma família com ele. Isso era tudo o que eu precisava aceitar. Nos primeiros dias, a dor era insuportável, mas agora, me sinto um pouco melhor. A verdade é que eu escapei por pouco. O problema era ela, não eu. Dei o meu melhor, mas ela preferiu meu irmão. E aparentemente, minha família também. Até minha terapeuta ficou surpresa quando contei. Ainda não respondi à minha família e não acho que o farei. Não há sentido. Nada que eles possam dizer ou fazer mudará o que aconteceu. Numa casa silenciosa, onde a tensão é palpável. Estou sentado na sala, a mente girando com a tumultuosa revelação de que minha família, meu próprio sangue, escondeu a verdade de mim por 5 anos. Minha mãe está doente agora, mas o peso do que fizeram ainda pesa sobre meu coração. Será que algum dia conseguirei perdoá-los? No momento, a única coisa que posso fazer é tentar seguir em frente. Atualização 1. Inscreva-se no canal para mais histórias incríveis do Reddit. Olá a todos! Hoje, meu irmão apareceu na minha porta. Ele disse que queria ter uma conversa civilizada sobre nossa situação. Esperei pelo pior enquanto ele me chamava de imaturo e juvenil por não deixá-lo entrar. Faz 3 semanas desde que eu vi minha mãe e meu irmão conversando, descobrindo a verdade cruel. Desde então, todos têm me bombardeado com mensagens, tentando me fazer falar com eles. Mas eu nem sequer abri essas mensagens. Não há necessidade de agirem tão desesperados agora, só porque temem que eu corte relações com eles. Sabem que eles não se importam comigo tanto quanto se importam com meu irmão. Ele continuava tentando me convencer, dizendo que ele e minha ex se apaixonaram durante uma das suas visitas e que, apesar de terem tentado se afastar, não conseguiram. Meus pais mantiveram isso em segredo para proteger meus sentimentos, planejando me contar quando eu encontrasse alguém para ter apoio emocional. Imagina só, se eu realmente tivesse encontrado alguém nesses últimos 5 anos e depois descobrisse a verdade? Isso arruinaria qualquer relacionamento. Fiquei aliviado por não ter encontrado ninguém e descoberto a verdade por conta própria. Após um tempo, perdi a paciência e disse a ele para me deixar em paz, ou chamaria a polícia. Ele perdeu a calma também, alegando que só estava ali porque nossa mãe estava extremamente arrependida e que o estresse de eu não falar mais com eles estava piorando sua saúde. Se nossa mãe não estivesse doente, ele nem teria vindo falar comigo. Ele teria continuado alegremente com sua vida, enquanto eu lutava para lidar com a dor. A provocação dele me atingiu em cheio. Quase abri a porta para bater nele, mas me contive. Disse para ele ir para o inferno. Ele me xingou e foi embora. Desde então, tenho tentado me distrair assistindo Netflix, mas a voz provocadora dele não sai da minha cabeça. Não consigo acreditar que minha própria família possa ser tão cruel. A traição deles já era ruim o suficiente. Agora, ele estava na minha porta, zombando da minha dor. Isso é o fundo do poço. Não sei o que fazer em relação à minha mãe. Não quero que a saúde dela piore, mas também não quero carregar essa culpa. Talvez eu deva visitá-la quando meu irmão e meu pai não estiverem em casa. Atualização 3. O que você faria no lugar dele? E aí, pessoal, finalmente encontrei minha mãe e falei com ela ontem. Estou realmente animado agora. Fazia tempo que não havia.
Para manter contato com ela, fiz uma exigência, que ela e meu pai mudassem seus testamentos, deixando a maior parte para mim. Ouvi dizer que, se deixassem tudo para mim, isso poderia ser contestado pelo meu irmão. Então, estou garantindo que ele receba o mínimo possível. Convenci minha mãe a concordar com isso. Nosso advogado da família virá depois de amanhã para testemunhar a reescrita dos testamentos. Isso será um segredo que guardarei por muito tempo. Meus pais guardaram segredos de mim em prol do meu irmão, e agora as mesas estavam prestes a virar. Ele saberá como é ser traído pela própria família. Pode parecer cruel da minha parte, mas eles não pouparam meus sentimentos quando encobriram o caso entre meu irmão e minha namorada. Não devo a eles qualquer bondade ou compaixão. Meus pais são relativamente ricos, estamos falando de uma quantia considerável de dinheiro. Finalmente, parece que dei o troco nele. Ontem, quando encontrei minha mãe, estava cético. Não sabia o que esperar, mas pelo menos meu irmão e meu pai não estavam em casa. Foi justiça poética. Assim que entrei, minha mãe começou a chorar, me abraçou e se desculpou. Suas palavras não tinham significado para mim. Me senti vazio e entorpecido. Consolei-a por hábito, não por amor. Ela confessou que ela e meu pai sabiam do caso o tempo todo. Pegaram minha ex com meu irmão no quarto dele, durante uma visita. Minha namorada e eu estávamos juntos há quase 4 anos na época. Eles me traíram e continuaram mentindo. Agora, é a vez deles sentirem a dor da traição. 2 anos antes de fugirem, meu irmão e minha ex-namorada estavam tramando em segredo, enquanto eu, inocente, estava em outro quarto. Eles imploraram para que meus pais guardassem o segredo e, acreditando no amor deles, assim fizeram. Meu irmão prometeu contar a verdade, mas nunca encontraram o momento certo. Então, quando decidi pedir minha namorada em casamento, contei aos meus pais. Eles, por sua vez, avisaram meu irmão e, em questão de dias, organizaram um voo para que minha namorada se mudasse para o Canadá, evitando completamente o pedido de casamento. Enquanto eu a procurava freneticamente, minha família avisou todos os amigos, parentes e qualquer pessoa que pudesse falar comigo para nunca mencionar o paradeiro dela. Eles garantiram que eu nunca soubesse a verdade. Meus pais mereciam um Oscar pela atuação impecável. Me confortaram dia e noite, fingindo estar ao meu lado, enquanto pelas minhas costas participavam do casamento do meu irmão e até do chá de bebê. Muitas vezes tiravam férias, que na verdade eram visitas ao meu irmão, e a minha ex usavam Photoshop para se retratar em outros lugares, tudo para manter a farsa. Minha mãe, em uma tentativa desesperada de redenção, me contou tudo agora, na esperança de que eu a perdoasse. Mas isso só aumentou minha frustração e indignação. Então, em um momento de clareza vingativa, disse a ela que a única forma de se redimir seria mudando seu testamento. Sem apoio emocional, ao menos poderia exigir compensação financeira. Ela concordou, e em breve, terei direito a 90% do que meus pais possuem, deixando meu irmão sem nada. Obviamente, vou cortá-lo completamente da minha vida. Minha mãe, doente, não ficou feliz com isso, mas deveria estar grata por eu ainda estar disposto a falar com ela depois de tudo o que fizeram comigo. Ainda assim, posso mudar de ideia. Tudo o que sei é que meu irmão e minhas merecem um ao outro, e eu mereço algo melhor. Vou procurar isso agora. Atualização 4. Já se inscreveu no canal? Veja histórias incríveis. Um fim inesperado aconteceu. Minha mãe, visivelmente abalada e doente, eu tinha exigido que ela mudasse seu testamento, deixando 90% dos bens para mim. No entanto, minha mãe estava doente, e sua condição piorava a cada dia. Ela pediu para me ver, eu visitava ela poucas vezes. Por conta da minha raiva, ao entrar na casa, fui recebido por um silêncio pesado. Minha mãe estava deitada na cama, pálida e fraca, mas seus olhos ainda brilhavam com arrependimento. Eu sinto muito, ela sussurrou, segurando minha mão. Eu queria proteger você, mas acabei te machucando mais. As palavras dela eram como facadas no meu coração, pela primeira vez. Vi a dor nos olhos dela, a culpa que carregava. Queria perdoá-la, mas a mágoa era profunda demais. Naquela noite, ela se foi. O sofrimento e o estresse haviam sido demais para seu corpo frágil. Fiquei ao lado dela até o último suspiro, sentindo um vazio avassalador tomar conta de mim. O funeral foi um evento sombrio. Meu irmão estava lá, mas não trocamos uma palavra. A casa que um dia foi cheia de vida agora parecia um mausoléu de segredos e mentiras. A dor da perda da minha mãe, misturada com a traição da minha família,
Era insuportável. Minha mãe e eu nunca tivemos a chance de curar nossas feridas. Ela morreu pedindo perdão, e eu nunca consegui dar a ela. Agora, tudo o que restava eram memórias dolorosas e uma vida que parecia uma sombra do que um dia foi. Às vezes, me pego pensando no que poderia ter sido se tivéssemos sido honestos uns com os outros desde o início. Mas o passado é um lugar escuro e inalterável, e eu tenho que aprender a viver com as cicatrizes deixadas por essa tragédia. A busca por algo melhor continua, mas o peso do que foi perdido nunca realmente desaparece. Meus pais, mesmo com tudo, eram unidos e se amavam muito. Ele infelizmente não aguentou a perda da minha mãe e um mês depois faleceu também. A notícia me pegou de surpresa. Perder os dois em um período tão curto assim era horrível. Agora a família está quebrada. Eu e meu irmão jamais vamos voltar a conversar. O que ele fez para mim já foi o suficiente para eu não querer nem olhar na cara dele. Então se passaram algumas semanas após o velório do meu pai, quando recebi a notícia de que a leitura do testamento aconteceria. Eu mal havia trocado palavras com meu irmão. A tensão entre nós era palpável, e cada dia que passava apenas alimentava o rancor silencioso que ambos carregávamos. Cheguei ao escritório do advogado com antecedência, sentindo um misto de nervosismo e satisfação. Meu irmão chegou logo depois, sem sequer me olhar. A sala estava fria, tanto pela temperatura quanto pelo clima entre nós. O advogado, um homem idoso e sério, começou a leitura do testamento. As palavras fluíam de sua boca, mas a parte crucial veio quando ele anunciou que eu receberia 90% dos bens dos nossos pais. Meu irmão ficou com apenas 10%. A expressão no rosto do meu irmão mudou drasticamente. Confesso que sim, eu esperei por esse momento apenas para ver isso. Ele ficou pálido, seus olhos arregalados em choque e raiva. Levantou-se abruptamente, interrompendo o advogado. Isso é algum tipo de piada? Ele gritou, sua voz ecoando pela sala. Você deve estar brincando. O advogado manteve a calma, mas eu pude ver um brilho de surpresa em seus olhos. Não, senhor. Este é o desejo expressado no testamento. Seus pais decidiram assim. Meu irmão se voltou para mim, os olhos cheios de fúria. Você fez isso, não foi? Manipulou a mamãe para ficar com quase tudo. Eu o encarei, sentindo uma mistura de satisfação e tristeza. Ela sabia que era a única maneira de compensar pelo que vocês fizeram comigo. Pelas mentiras, pelas traições. Você não merece nada. Agradeça por ficar com 10% de tudo. Por mim você não teria nada. Falei calmo e sarcástico. Ele deu um passo à frente, os punhos cerrados. Isso é injusto. Eu estava lá para ela enquanto você a evitava. Eu a evitei porque ela escolheu apoiar suas mentiras e traições, retruquei, mantendo a voz firme. Ela me traiu, assim como você. E agora você está colhendo o que plantou. A raiva de meu irmão parecia transbordar. Você acha que isso vai consertar as coisas? Que vai te fazer feliz? Não admiti, sentindo uma onda de tristeza. Nada vai consertar o que aconteceu, mas pelo menos agora você sabe como é ser traído. Ele ficou em silêncio, respirando pesadamente. Por um momento, pensei que ele fosse me atacar, mas então ele se virou bruscamente e saiu da sala, batendo a porta com força. O advogado olhou para mim com um misto de simpatia e profissionalismo. Se precisar de algo mais, estou à disposição. Agradeci e saí, sentindo o peso da situação cair sobre mim. Consegui a vingança que queria. O preço da traição tinha sido alto demais e isso afetou a minha vida sentimental. Não consigo confiar em ninguém. Mas eu tenho certeza que um dia vou superar isso. Não preciso mais de qualquer encerramento. Sempre amei a minha família e não queria que tudo isso acabasse assim, mas agora estou feito. Obrigado por acompanhar minha história. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se tiver um relato interessante, compartilhe conosco. Obrigado por assistir e confira também os outros vídeos.